da alegria da salvação é algo muito importante nas nossas vidas. Antes de falarmos especificamente do texto, eu gostaria que nós pudéssemos entender e retroceder um pouco a razão pela qual Davi orou dessa forma. Amém? A Bíblia fala em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 até 27, que houve uma época em que os reis tinham que sair para a batalha. Mas nessa época Davi resolveu ficar no palácio. E ao ficar no palácio, um desses dias levantou-se e ficou no terraço do palácio. E observou uma mulher muito linda a tomar banho. E ele se interessou por aquela mulher e procurou saber quem era aquela mulher. E não somente por ali, mandou chamar aquela mulher, convenceu a mulher, se deitou com a mulher e como consequência surgiu uma gravidez. E Davi, de forma a se livrar daquilo, visto que ele era um rei que o povo conhecia, que era um homem temente a Deus, um rei que os outros povos sabiam que era um rei justo e reto. Então ele resolveu fazer algo no oculto para se livrar daquele pecado. Ou seja, engravidou e queria, em palavras terra aqui, hipotecar a gravidez no marido. Então mandou chamar Urias, que estava na guerra, para poder voltar para casa e assim estar com a mulher, se envolver com a mulher. E depois Davi dizer, ainda que a Batseba chegasse e dissesse para Davi: olha, essa gravidez é tua. Davi ia dizer: não, claro que não, você dormiu com teu marido. Mas felizmente Urias negou naquele dia deitar-se com a mulher, porque ele estava preocupado com seus irmãos que estavam no campo da batalha. Então aí Davi, vendo que o homem, o seu primeiro plano não surtiu efeito, então foi para o plano B. E o plano B era matar Urias. E felizmente o plano B deu certo. Urias foi para o campo da batalha e colocaram um sítio onde a batalha era mais intensa, e ali Urias morreu. E ao ouvir a notícia de que Urias morreu, o rei Davi pegou a esposa, que chamava Betseba, levou para o palácio, ou seja, assumiu Betseba como sua esposa. Nasceu um menino, e aí o menino crescia. Só que, infelizmente, a consciência de Davi não acusava, a consciência de Davi não pesava em que ele pudesse ter a consciência de que ele havia cometido um pecado. E Deus, na sua infinita misericórdia, como Deus não gosta de ver os seus filhos no erro, no pecado, ele levantou o profeta Natã, que foi até o rei Davi. E o que nós podemos aprender com o profeta Natã? Muitas das vezes não precisamos ser descarados, que é para chamar a atenção a alguém, chamar a razão e dizer que você está errado. Não precisa ser mal educado para você chegar a alguém e dizer: olha, você errou nisso. E a forma sábia que Natã achou para chamar a atenção de Davi é de contar uma parábola. Natã sabia que Davi era um homem justo, no seu íntimo ele era um homem justo, um homem reto. Ele não gostava de injustiça, pese embora ele tenha cometido uma injustiça. E ele chegou e disse para Davi: tem um homem muito rico, que tem muitos bois, camelos e cabritos, mas também na mesma cidade que vive um homem rico, tem um homem muito pobre, que só tem um cabrito, e aquele cabrito é tão querido por ele, que ele cuida dele como se fosse filho. E aquele homem rico recebeu visita em casa, e ele, de tanta missão, não queria matar um dos cabritos, disse: vou matar o cabrito do pobre. Sem mesmo o profeta Natã terminar, Davi disse: quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. Quem é esse homem? Esse homem não merece viver entre nós. Aí foi simples, Davi já deu toda a resposta que Natã queria. Natã só poderia, só lhe chamou a razão de dizer que esse homem é você. Tá bom.
E Natan simplesmente disse: esse homem é você. Amém? A atitude de Davi, depois de receber essa repreensão, mostra realmente quem é Davi. Mostra que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque os homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos. São homens passíveis a errar. São homens que também no ato de loucura cometem pecado. Mas são homens que quando lhes é chamado a razão, quando o Espírito Santo lhes toca, eles dizem: Senhor, eu errei. A atitude de Davi, sendo ele rei e o Natan profeta, Davi podia ter uma atitude agressiva diante do Natan. Davi podia tentar justificar o seu pecado diante de Natan, porque só Natan, Deus e Davi sabiam, e Batseba. Mas o que é que Davi fez? Davi foi, se trancou no quarto, disse: eu não vou comer, não vou beber, e aí surgiu a oração dos Salmos 51. A oração do Salmos 51 surgiu como uma atitude de arrependimento do coração de Davi, quando lhe foi chamada a razão de que ele havia pecado, e ainda assim ele vivia como se não tivesse acontecido nada. E se formos a ler, irmão, só um pouquinho, vai subindo. Se formos a ler a partir do verso número 10, Davi foi expressando a sua preocupação com relação à sua intimidade com Deus. Ele disse para Deus: cria em mim um coração puro, restaure um espírito reto, não me lances longe da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. E no verso 12, é ali onde eu quero falar realmente hoje. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque quando nós somos salvos, a salvação gera em nós uma alegria. Amém? Por que o homem precisa de salvação? Eu acredito que nós dominamos isso. O homem precisa da salvação porque Adão pecou no princípio, e o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Depois disso, o homem continuava vivendo no pecado, e Deus, com o seu infinito amor, não se conformava em ver o homem no pecado, e Deus instituiu um plano, que é enviar a Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que, vindo a plenitude dos tempos, quando chegou o tempo de Deus, a hora de Deus, Deus enviou Jesus Cristo, que viveu conosco, que andou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou e nos deu a salvação. Amém? 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 Amém. Então podemos ver o que é isso, a salvação. O que é a salvação? A salvação é livramento. A salvação é libertação. É você ser preso e, de repente, alguém vem te dizer que você é livre. Amém? A Bíblia diz em João 8,34. Projeta só João 8,34. João 8,34. Vamos ler todos o que diz João 8,34. Em verdade nos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Outras versões dizem assim, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E eu queria que vocês pensassem comigo assim: quando vocês imaginam, acredito que nós estudamos história, na parte da história que nós estudamos sobre a escravatura, o que é que nos vinha à alma quando nós imaginávamos o que é que os escravos passavam? Era qual coisa? Escravatura é qual coisa? Será que podemos resgatar a escravatura para esse tempo? É qual coisa a escravatura? Então é a mesma coisa que acontece conosco quando nós vivemos no pecado. O pecado nos escraviza, o
O pecado nos mata, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos aprisiona. Mas a Bíblia diz, por isso é que Jesus Cristo veio, para nos salvar. Isso quer dizer que você não precisa mais viver escravo. Isso quer dizer que você não precisa mais viver preso. Isso quer dizer que você não precisa mais viver debaixo deste pecado que te atormenta, porque você já tem o sangue de Jesus, amém? Para todo aquele que tem um pecado que o aprisiona, o pecado já não é problema, porque o sangue de Jesus é a solução de todo o nosso pecado, amém? E quando nós recebemos a salvação trouxe também consigo privilégios. Jesus não nos salvou somente por salvar, Jesus também trouxe para nós privilégios. E um dos principais privilégios que Jesus trouxe é de nos tornar herdeiros de Deus. Amém? Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Esse é um dos benefícios da salvação. Outro benefício da salvação, a Bíblia diz que nós agora estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Só apanhar aqui. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O que quer dizer que você agora é um príncipe. O que quer dizer que você não precisa andar com a cabeça baixa. O que quer dizer que você tem autoridade sobre todo o principado e toda a potestade. Porque em ti habita o Espírito de Deus. E esse Espírito é o Espírito da graça. E essa graça te empodera a viver uma vida que agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E esse Espírito ao descer sobre nós nos daria a autoridade de podermos testemunhar aquilo que é a virtude, aquilo que é a vida de Cristo. Nos concederia a autoridade de vivermos uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo derramado em nós nos daria o amor para podermos corresponder o amor de Deus. Amém? O Espírito Santo em nós derramou o amor para que nós pudéssemos corresponder o amor de Deus. E o Espírito Santo em nós é a alegria do coração de Deus nas nossas vidas, por nós termos aceito a salvação de Cristo. Amém? Por isso é que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Quando o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo ministra em nós a alegria. Por isso é que nós dizemos, ainda que eu tenha ou não tenha, eu me alegro no Senhor. Essa alegria não é algo que vem de nós. Essa alegria é o próprio Espírito Santo que ministra em nós. Porque com certeza você não ficaria alegre se você perdesse um filho. Você não ficaria alegre se você perdesse alguma coisa que você clamou tanto a Deus. Mas quando você tem o Espírito Santo ministra essa alegria em ti, dizendo que aquele que está em ti é maior. E aquilo que ele não viu, o ouvido não ouviu, e o não desceu o coração do homem, é o que Deus preparou para ti. Amém. É essa alegria que o Espírito Santo ministra em nossos corações. E quando nós oramos, quando nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. A Bíblia em Romanos 10:17, se não estou erro, ele diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Se você está no reino de Deus, então você é uma pessoa alegre. Se você tem o Espírito Santo em ti, então
em ti é a alegria pelo fato de você ter o teu nome escrito lá no livro da vida. Por isso é que Jesus Cristo disse aos discípulos: não se alegram porque os demônios vos sujeitam, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque se o teu nome está lá, ninguém poderá tirar. Amém? Então a alegria da salvação é algo que você deve viver com euforia. A alegria da salvação é algo que Cristo conquistou na cruz. Não foi por um preço pequeno, foi por um grande preço, foi um esforço grande. A alegria que Jesus conquistou na cruz é algo que deve gerar em ti uma satisfação de viver na presença dele com alegria, com satisfação, de fazer a obra do Senhor com toda a motivação, porque você herdou coisas grandes em Cristo, porque você tem todos os tesouros em Cristo, porque você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Se você tem o Espírito Santo em você, você deve bater no peito todos os dias e dizer: eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Por isso é que nós sempre dizemos assim, que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Quando nós assistimos um jogo de futebol, quando nós assistimos a alguma competição, quando os homens ganham, o que é que eles fazem? Fazem um pódio, um lugar que metem primeiro, segundo e terceiro, e ele sobe ali. Mas quem é mais do que o vencedor não subiu no pódio, está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Por isso que você é mais do que vencedor. Quem está em cima domina tudo. Quem está em cima tem uma visão melhor das coisas. Quem está em cima tem o privilégio de ver coisas que aqueles que estão embaixo não veem. Isso tudo é para te dizer que você deve possuir a alegria da salvação que Cristo conquistou por ti na cruz. Por isso é que você deve conservar o Espírito Santo que está em ti. Por isso a palavra de Deus diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo já não realiza a obra de Deus na nossa vida. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós já não sentimos prazer pelas coisas de Deus. Quando nós entristecemos o Espírito Santo se coloca no canto. Nos tornamos crentes inativos, crentes frios, crentes que fazem as coisas só por fazer. Notamos crentes que já não têm ânimo pelas coisas de Deus. E à medida que nós fomos entristecendo cada vez mais o Espírito Santo, vamos cair lá em Tessalonicenses 5:17, que diz: não extinguis o Espírito Santo em nós. Extinguir o Espírito Santo é apagar o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Quando nós apagamos o Espírito Santo das nossas vidas, já não temos como agradar a Deus. Quando apagamos o Espírito Santo da nossa vida, o nosso louvor já não toca o coração de Deus. Quando apagamos o Espírito Santo da nossa vida, as coisas de Deus já não geram prazer. As coisas de Deus para nós é como se já não tivessem resultado. As coisas de Deus é como se já não gerassem, já não preenche. Ali as coisas do mundo começam a fazer todo sentido para nós. Todo sentido. Ali, quando nós falamos para um jovem: olha, você deve fazer sexo depois do casamento, ele vai dizer: o quê? É como se nós tivéssemos perdido a alegria de termos sido livres da escravidão sexual. Quando nós perdemos a alegria da salvação, aquilo que o mundo faz, nós começamos a provar. Nós começamos a dar acesso ao mundo na igreja. Começamos a nos permitir ser influenciados pelas coisas do mundo ao invés de influenciar. Por quê? Porque quando nós fazemos algo sem alegria, fazemos algo por fazer. Quando nós perdemos a alegria da salvação, nós começamos a justificar os nossos pecados. Quem já justificou o pecado dele aqui? Eu vou fazer
isso porque até o pastor fez. Eu vou fazer isso até porque o irmão Ratinho fez. Mesmo tendo a consciência que se calhar é errado. Mesmo tendo a consciência que se calhar isso não é bom. Começamos a justificar a nossa sede de errar. Começamos a procurar outras pessoas para nos ajudar para confirmar a nossa forma de errar. Isso acontece quando nós perdemos a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação gera em nós uma motivação. Você tem motivação de estar na presença de Deus. Você tem motivação de buscar a face de Deus. Você tem motivação de vir aos cultos. Você tem motivação de aprender mais de Deus. Porque a salvação é algo que foi conquistado para nós. É algo que nós devemos nos apossar com toda a nossa força. Por isso é que Davi, quando lhe foi chamada a atenção, Davi automaticamente recorreu a Deus, se prostrou e disse: Senhor, não retires de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, porque as coisas de Deus são feitas na presença de Deus. Somente o Espírito Santo é capaz de gerar os frutos que Ele produz, é capaz de manifestar os frutos que Ele produz. Por isso é que o mais grave é quando nós cometemos um erro e nós nem sequer temos a consciência de que nós o cometemos. Quando nós cometemos alguma coisa, nós ficamos relaxados. E o pior ainda mais é quando nos é chamada a atenção e nós nem sequer temos uma atitude de humildade. Por que é que Deus permite que os erros de grandes homens de Deus ficam plasmados na Bíblia? Por que é que muitas vezes nós olhamos e nos perguntamos por que é que o pastor Paulo fala do passado dele pecaminoso? Para te mostrar que muito mais do que o pecado, existe uma graça poderosa para nos tirar e nos tornar santos. Muito mais do que os nossos erros já foram pagos por Jesus na cruz. Muito mais do que a tristeza que o pecado causa, é a alegria que o Espírito Santo gera quando nós nos entregamos de volta a Deus. Amém? 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 E eu gostaria novamente de perguntar: quem é alegre por ser salvo? Quem tem a alegria da salvação no seu coração? Quem se realiza em Deus? Quem se realiza em Deus? Por que eu pergunto quem se realiza em Deus? Porque quem não se realiza em Deus tem plano A, que é Deus, e tem plano B, que é outras coisas. Porque quem se realiza em Deus espera em Deus. Quem se realiza em Deus canta aquela canção que diz: se Deus quiser, Ele deu. Se não fizer, Ele deu. Ele não se limita no fazer ou não fazer. Ele tem o seu coração firme naquilo que Deus disse, porque Ele sabe que fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. E o Espírito Santo está em ti para gerar essa alegria que a salvação trouxe. O Espírito Santo está em ti para realizar essa alegria que Jesus Cristo conquistou. Por isso é que Jesus Cristo em João 16 disse, lá em João 16:14, Jesus Cristo disse que eu vou enviar o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai glorificar a Cristo. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo na tua vida. A minha pergunta para ti é, para nós nessa noite é: será que nós temos permitido que o Espírito Santo glorifique a Cristo na nossa vida? Será que o Espírito Santo tem glorificado a Cristo na nossa vida? Porque tudo que o Espírito Santo quer fazer é dar glórias a Jesus. É dar glórias a Jesus. Por isso é que a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Tudo quanto Ele quer fazer em nós é glorificar a Jesus. Através da tua maneira de viver, o Espírito Santo quer glorificar a Jesus. Através da tua
glorificar a Jesus. Através da tua forma de viver em qualquer lugar, o Espírito Santo quer glorificar a Jesus. Porque se o Espírito Santo não glorificar a Jesus, o Espírito Santo não estaria cumprindo a sua missão na nossa vida. E se o Espírito Santo não cumprir a sua missão na nossa vida, isso lhe entristece. E se isso lhe entristece, isso também não gera alegria na tua vida. Uma vida sem alegria é uma vida triste. Uma vida sem alegria é uma vida fria. Uma vida sem alegria é uma vida que leva pessoas a cometerem suicídios. Por que muita gente que tem tudo, tem muito dinheiro, ainda assim se sente triste, se sente vazio, diz que falta alguma coisa? Tem pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas ainda assim se sentem tristes e vazios. O que falta? Falta alegria da salvação na vida destas pessoas. Falta alegria, pois que somente a presença de Deus e o Espírito Santo pode gerar na vida da pessoa. Então se considera uma pessoa feliz, se considera uma pessoa alegre, se considera uma pessoa totalmente viva, porque você tem o Espírito Santo. Será que você tem a noção da capacidade que você tem pelo Espírito Santo? Será que você tem a noção daquilo que você pode fazer através do Espírito Santo? Será que você tem a noção até onde você pode chegar pelo poder do Espírito Santo? Será que você tem a noção de quanto poder existe na tua vida através do Espírito Santo? Será que você tem a noção daquilo que você conquistou através do sacrifício de Cristo na cruz? Se você tem a noção, então começa a tomar posse disso na tua vida. Se você tem a noção disso, começa a bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Deixa eu partilhar algo da minha oração pessoal. Eu sempre que oro, muitas vezes quando estamos a passar as batalhas lá em casa, dessas situações familiares com a minha esposa, eu sempre que oro, eu começo a confessar aquilo que Cristo conquistou na cruz por mim. Eu começo a dizer: Pai, eu sou mais do que vencedor, eu sou teu filho, eu estou assentado com Cristo no lugar celestial, os meus inimigos não têm poder sobre a minha vida, eu vou romper, nada vai me deter. Por quê? Eu não digo isso porque eu tenho capacidade própria, eu digo isso porque eu olho para Cristo e Ele conquistou tudo isso para nós. Se Ele conquistou para ti, então você tem que começar a confessar isso. Começa a confessar isso, porque a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então você tem que começar a confessar: no nome de Jesus, eu sou uma pessoa alegre, independentemente da situação. Eu não me revejo na situação, eu me revejo naquilo que Cristo é, eu me revejo naquilo que Deus é na minha vida, eu me revejo na presença de Deus. Eu estou em Cristo e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós só podemos dizer isso quando nós estamos na presença de Deus e quando nós temos a alegria da salvação de Deus. Por isso que nós devemos nos precaver, não entristecer o Espírito Santo. E se entristecemos o Espírito Santo, devemos ir na presença de Deus e pedir perdão e clamar de volta a alegria da salvação. Então nessa noite, se você olha para dentro de ti e dá-lhes conta que você é uma pessoa muito triste, és uma pessoa amarga, és uma pessoa totalmente frustrada, clama pela alegria da salvação de Deus. Diga como Davi: Senhor, devolva a alegria da tua salvação na minha vida. Devolva a alegria, porque Jesus não me salvou para ser uma pessoa triste. Jesus não me salvou para ser uma pessoa cabisbaixa. Por isso é que muita gente olha para um cristão que vive a alegria da salvação e pergunta: mas essa pessoa não tem nada, mas por que ele é alegre? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias. Quando nós temos a alegria do Senhor na nossa vida, nós temos força para correr, nós somos renovados, nós somos restaurados, nós falamos das pessoas aquilo que é a nossa
realidade, porque nós vivemos a alegria que o Senhor derramou nos nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Amém? Então, nessa hora, eu queria te convidar. Então, mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Então, nesses 5 minutinhos, inclina a tua cabeça. Meu irmão, vamos cantar aquela canção que diz: este é o meu respirar, eu nada sou sem Deus, eu nada sou sem a alegria da salvação, eu nada sou sem o Espírito Santo na minha vida, eu nada sou sem aquilo que realmente Deus conquistou na cruz por nós. Você baixa a tua cabeça, peça que Deus possa sondar o teu coração.